Você já cansou do seu casamento? Lutou há tantos anos por ele, investiu tempo, investiu em ações, atitudes, nada mudou. Esse homem que estava com você nunca te valorizou, olhava para você e de fato não fazia aquilo que você desejava e que você investia. E de repente você viu que realmente não valia a pena e você disse, tô fora. E separou? Sou Nathalie Pinheiro e estou muito bem acompanhada hoje com meu amor, Beto Pinheiro, e que nós estamos também com um casal aqui com uma história fantástica para compartilhar com você. Esse casal é um casal muito especial porque eles chegaram aqui, como naquela historinha que eu contei, a mulher chutou o balde. E eu quero que ela conte um pouquinho da história dela. Cíntia e Adriano. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Conta aqui pra mim, como é que foi essa sensação de que você lutou, fez tudo pelo relacionamento. Quando foi que você disse assim, basta, não quero mais? O casamento pra mim era um sonho, né? De infância, e a gente viveu aquele conto de fadas, e quando a convivência chegou foi bem diferente. E a cada problema, meu marido sempre propunha separar. A solução pra ele era sair de casa e separar. E eu sempre à frente da porta, tentando impedir aquela situação, e até que um dia ele propôs isso e eu falei, então tá, pra mim já deu, cansei. E aí você topou. E aí, topei. Quando você topou, arrumou as coisas, saiu de casa, qual foi o sentimento de arrumar as coisas e sair de casa, Cíntia? Foi um sentimento de fracasso, nada do que eu tinha sonhado se parecia com aquela situação. E frustrante demais. Mas assim, um pouco de alívio também? Sim, também. Um pouco de alívio, né? Porque dentro daquela situação de toda hora uma ameaça, né? Que vai tudo por água abaixo. Nós como mulheres chega uma hora que a gente fica assim, de cabelo em pé e diz, não aguento mais de fato, né? Então sair de casa às vezes traz essa sensação de alívio no primeiro instante. E aí depois, quando os dias foram passando, como é que você ficou? À medida que os dias foram passando, a tristeza foi batendo, eu fui me dando conta da realidade daquela situação, a adrenalina passou, mas o orgulho era muito grande. Por outro lado, eu estava muito decidida. E aí isso me fez me manter firme nessa decisão. Eu estava realmente cansada do vai e volta. E aí, quando a gente estava lá em casa, num domingo à noite, e aí o meu telefone toca, e aí era o Adriano me ligando, e eu disse, Adriano, vem aqui em casa que eu quero conversar com você. Adriano, me conta um pouco sobre aquele domingo, o que aconteceu, como que você conseguiu meu telefone, e me fala um pouco dessa experiência. Eu comecei a viver minha vida, né, quando ela decidiu sair de casa e tal, e eu comecei a ver o arrependimento. Eu fiquei um pouco, saía, tentava me distrair com meus amigos, viajei, sempre que me chamava eu me oferecia também, eu também quero ir e tal, e isso não me preenchia. Eu voltava mais triste e eu antecipei até viagens que eu fazia com meus amigos, eu voltava antes. E eu ligava para ela, tentava falar coisas boas e parece que aquilo estava ferindo ela mais ainda. E aí eu peguei um dia, um amigo meu, contando minha história, um amigo meu falou, olha, eu conheço um casal que é especialista em restaurar casamentos. E eu não dei muita bola porque esse meu amigo era como eu era, assim, muito da farra, nunca teve uma namorada firme, nunca teve uma namorada, assim, que durou muito. E eu não dei muita bola. Aí depois um domingo, assim, foi um domingo bem triste, assim, então no final do dia, assim, eu decidi ligar para esse amigo meu e pedir o telefone desse casal. Eu liguei e o Beto atendeu, e aí ele me convidou, né? Você me convidou para ir na sua casa para conhecer vocês, conversar. Eu fui naquele domingo e eles me deram várias orientações, eu comecei a explicar a situação e via que eu sempre falava mal da minha esposa, eu falava que o problema era com ela e eles foram me explicar que calma aí, não é bem assim.
Uma coisa que é muito interessante, que no dia que o Adriano nos ligou, nós ficamos, assim, muito impactados, porque, primeiro, normalmente, o homem sai de casa numa crise no relacionamento, né? O homem é que sai de casa e deixa a mulher na casa com os filhos. E nessa situação foi o contrário. Ela saiu de casa. E a outra situação que, assim, foi um espanto para nós, uma surpresa, foi que ele decidiu ir atrás de restaurar o casamento, que é uma coisa, assim, raríssima, né? Em todos os acompanhamentos que a gente tinha tido até tal momento, era sempre a mulher que buscava restaurar o casamento, lutar pelo casamento, fazer as coisas serem diferentes. Mas naquela noite ele veio, assim, com uma decisão de lutar pelo casamento, e ele me deu o telefone da Cíntia, né? E ele ficava o tempo todo, liga pra ela, liga pra ela, liga pra ela. Eu dizia, não, Adriana, não vou ligar. Vamos dar tempo e espaço, porque isso é poderoso. Se você dá tempo e espaço para que as emoções se acalmem, para que a parte racional comece a tomar algumas decisões com a emoção neutralizada, as coisas têm uma tendência de ser conduzidas facilmente e mais rapidamente. E eu queria que a Cíntia contasse um pouco do dia que eu liguei para ela, convidando ela para estar conosco nesse processo de transformação. Cíntia, fala pra gente como é que foi. Você lembra? Lembro. A primeira coisa que eu lembro é que eu achei que era o Ivete Sangalo me ligando. Escuta esse vozeirão. Oi, Cíntia, tudo bem? Eu falei, ganhei um prêmio, Ivete Sangalo tá me ligando. O que é isso? E aí, a hora que eu me acalmei e te escutei, você, né, propôs que a gente batesse um papo e fôssemos acompanhados por vocês. E como as emoções realmente já tinham se acalmado, eu ponderei e pensei, pode ser uma última chance. Não, para que eu não saia totalmente arrependida, para que eu não tenha aquela sensação de que eu esgotei todos os meus recursos, eu vou dar uma oportunidade. Eu vou lá visitar esse casal e ver o que é que eles estão propondo, né? Uma coisa muito interessante também era a ansiedade do Adriano. Não era, amor? Era. O Adriano estava numa ansiedade de estar com ela, de estar perto dela, de falar com ela, abraçar, beijar. E eu puxava ele e dizia assim, não pode, não pode. E ele foi super disciplinado e diligente nas conduções. Adriano, conta pra gente como é que você conseguiu segurar a onda nesse período, desse processo, dessas semanas de muita atividade e de muitos recomeços e reconstruções. Quando você falou que ia falar com a Cíntia e tal, eu sempre achava que você ia ligar logo no dia seguinte, né, tal, porque você me falava que um homem procurando reatar um casamento, isso é uma coisa rara. Com certeza a mulher vai querer, né, mas você não foi...